Você já sentiu que estava prestes a fazer algo grande, algo que poderia mudar sua vida, mas no último segundo uma sensação te invadiu e te fez parar? Não era cansaço nem preguiça. Era como se uma força invisível puxasse você de volta. Você sabia o que fazer, sabia por onde começar, mas mesmo assim travou. Parece familiar. Talvez isso tenha acontecido quando você pensou em mudar de carreira, dar fim a um relacionamento que te faz mal, ou até quando uma oportunidade apareceu e você só precisava dizer sim. Mas, por algum motivo, você não conseguiu. E o pior de tudo é que ninguém viu isso, porque esse tipo de bloqueio é silencioso, invisível. Ele age por dentro, te sabotando antes mesmo de você tentar. E no fim, você acaba acreditando que o problema é você, que falta coragem, falta força. Mas e se não for nada disso? Essa paralisia, esse medo de dar o próximo passo, essa sensação de não estar pronto, pode ter começado antes mesmo de você aprender a escrever seu próprio nome. É difícil de acreditar, eu sei. Mas hoje você vai entender por que o seu medo de falhar não é frescura, não é falta de vontade e muito menos uma fraqueza pessoal. Nos próximos minutos, você vai descobrir que esse medo tem nome, tem origem e, o mais importante, tem explicação. Porque o que trava sua vida hoje é o reflexo direto de algo que aconteceu lá atrás, quando você era só uma criança tentando entender o mundo. E é exatamente aí que começa a sua libertação. Mas para isso, você precisa primeiro entender o que está acontecendo dentro de você. E por quê? Agora que você já começou a enxergar que esse medo pode não ser seu por completo, vamos mergulhar na forma como ele vem se disfarçando na sua vida adulta. Porque às vezes, o medo de errar não aparece como pânico. Ele vem maquiado de responsabilidade, de perfeccionismo ou até de prudência. E é isso que vamos ver agora. Na vida adulta, o medo raramente bate à porta dizendo seu nome. Ele não grita, não arrasta correntes no chão. Ao contrário, ele se apresenta com terno e gravata. Ele fala bonito. Ele diz que está ali para te proteger. E é por isso que você começa a confundir medo com responsabilidade, ansiedade com planejamento, perfeccionismo com excelência. Aos poucos você vai estruturando sua vida inteira em cima de um padrão que parece seguro, mas que na verdade é só uma prisão emocional disfarçada de organização. Você faz listas, adia decisões, revisa cada detalhe 100 vezes, mas nunca dá o passo final. E no fundo você sente que, se algo sair do controle, tudo pode desmoronar. Como se o mundo estivesse esperando você errar, só para confirmar aquela voz interna que diz que você nunca vai ser bom o bastante. E o mais cruel é que esse comportamento é elogiado. As pessoas te chamam de dedicado, cuidadoso, exigente. Mas ninguém vê que por trás desse controle todo existe um medo imenso de falhar. E não é um medo qualquer. É um medo que paralisa, que suga sua energia, que te convence de que não vale a pena tentar se não for para acertar de primeira. Você vai aceitando empregos que não te desafiam, relações que não te expõem, caminhos seguros que não te realizam, tudo isso para evitar uma dor que talvez você nem saiba de onde vem. Só que com o tempo, esse medo começa a cobrar um preço. A frustração cresce. A estagnação te sufoca e a pergunta que começa a martelar na sua cabeça é: por que eu sempre paro quando estou tão perto? Essa pergunta nos leva direto à origem dessa armadilha emocional. Porque o medo que hoje você chama de precaução pode ter começado em um momento muito específico, lá atrás, nos seus primeiros anos de vida. E é exatamente aí que vamos entrar agora. É nos primeiros 7 anos de vida que o nosso cérebro está mais vulnerável, mais absorvente e mais moldável. É como se tudo que a criança ouve, sente e experimenta nesses anos se tornasse a base de uma programação invisível.
A forma como os adultos ao redor reagem aos erros dela, se acolhem ou punem, se escutam ou ignoram, começa a definir o que ela entende como seguro ou perigoso. E é aí que entra a teoria do apego, formulada por John Bowlby. Segundo ele, o vínculo emocional entre a criança e seus cuidadores estabelece um modelo interno de como o mundo funciona. Se o amor vem condicionado ao desempenho, a criança aprende que precisa agradar para ser aceita. Se o erro gera rejeição, ela aprende que errar é perigoso. E quando esse padrão se instala, ele continua agindo mesmo depois que crescemos. A diferença é que, na vida adulta, ele não aparece como choro ou birra. Ele se revela como perfeccionismo, como medo de tentar, como autossabotagem. O médico e especialista em traumas Gabor Maté aprofunda essa ideia ao dizer: o trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você por causa do que aconteceu. Em outras palavras, não é sobre o evento em si, mas sobre como a criança interpreta aquele evento. Um pai que grita, uma mãe que silencia, uma bronca em público, uma humilhação na escola. Tudo isso pode parecer pequeno aos olhos de um adulto, mas pode ser devastador para uma mente infantil que ainda está formando sua identidade. E o pior é que essas marcas não desaparecem. Elas viram reações automáticas, reflexos emocionais. Elas se escondem nas escolhas que você faz sem pensar e nas oportunidades que você recusa sem entender por quê. Então, quando você sente medo de falhar, não é só medo do erro em si, é medo de reviver aquela dor que você aprendeu a evitar a qualquer custo, medo de reviver a rejeição, o abandono, a vergonha. E se você já sentiu tudo isso quando era pequeno, o seu cérebro vai fazer de tudo para nunca mais passar por aquilo, mesmo que para isso ele precise sabotar sua vida. Mas e se eu te dissesse que esse medo não mora só na sua mente, mas também no seu corpo? É isso que vamos explorar agora. Você já sentiu seu coração acelerar sem motivo aparente? Uma mão suando antes de uma reunião? Um aperto no peito só de pensar em se expor ou tentar algo novo? Pois é, isso não é coincidência. É o seu corpo falando, e ele fala porque lembra. No livro O Corpo Guarda as Marcas, o psiquiatra Bessel van der Kolk explica que traumas não são apenas lembranças emocionais. Eles deixam impressões físicas. Eles se armazenam no sistema nervoso, na postura, na respiração, na forma como o corpo reage ao estresse. Ou seja, mesmo que você tenha esquecido conscientemente um episódio da sua infância, seu corpo não esqueceu. Ele reage como se ainda estivesse naquele momento, como se ainda houvesse ameaça, como se falhar significasse, mais uma vez, ser julgado, excluído ou punido. E é por isso que, quando você tenta sair da sua zona de conforto, algo em você trava. Não é fraqueza, é proteção. Essas reações não surgem do nada, elas são o resultado de anos de adaptação. Seu corpo aprendeu a se defender de situações que lá atrás eram realmente perigosas. Mas hoje, mesmo que você esteja diante de uma simples apresentação, de uma entrevista ou de um novo projeto, seu corpo ativa o alarme como se você tivesse voltado no tempo. É como se o seu eu adulto quisesse avançar, mas o seu eu criança puxasse o freio de mão com força total. E essa desconexão interna cria um conflito silencioso, onde você até sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue, porque não se trata de lógica, se trata de sobrevivência. Seu corpo está tentando te proteger da dor, mesmo que essa dor já tenha passado. O que pouca gente te conta é que, enquanto você tentar resolver isso só com força de vontade ou planejamento, vai continuar travando. Porque o medo que mora no corpo precisa ser acolhido no corpo. Ele precisa ser reconhecido, escutado, liberado. E esse é o próximo passo da nossa jornada.
Agora que você entende de onde vem o medo, está na hora de descobrir como ele se manifesta de forma camuflada no seu dia a dia. E como você pode começar a desmascará-lo. Você não falha porque não sabe. Você falha porque muitas vezes tem medo de dar certo. Pode parecer estranho ouvir isso, mas a autossabotagem é exatamente isso. Um mecanismo inconsciente criado para evitar uma dor antiga. E o mais impressionante é que ela raramente aparece de forma escancarada. Ela vem disfarçada, às vezes como procrastinação. Você sempre tem uma boa justificativa para adiar o que precisa ser feito. Outras vezes, como perfeccionismo. Você nunca acha que está pronto, que está bom o suficiente. Ou como necessidade de controle. Você quer prever todos os resultados antes mesmo de começar. Tudo isso parece racional, adulto, responsável, mas no fundo é medo. Medo de errar, de ser exposto, de repetir antigas humilhações. É o seu cérebro dizendo, se eu não tentar, eu não posso falhar. Mas o preço disso é uma vida travada. A autossabotagem é uma estratégia antiga do seu sistema emocional. Ela nasceu para te proteger, mas hoje ela te limita. Gabor Maté explica que todo comportamento repetitivo disfuncional tem uma origem adaptativa. Ou seja, em algum momento esse comportamento fez sentido, ele te protegeu, te salvou de algo pior, mas com o tempo ele parou de servir. E mesmo assim, continuou sendo ativado. Por isso você estuda, planeja, sonha, mas quando chega a hora de agir, recua. E o mais cruel é que quanto mais você falha, mais reforça a ideia de que não é capaz. O ciclo se alimenta de si mesmo. E assim, a criança ferida continua comandando a vida do adulto, não porque você quer, mas porque você não percebe. Mas existe uma saída. O primeiro passo é reconhecer esses padrões, nomear essas vozes internas, entender que essa voz crítica que te diz que você não é bom o suficiente, não é a verdade. É só a repetição de algo que você ouviu lá atrás e que se enraizou no seu sistema como se fosse lei. Agora que você começa a enxergar isso, pode escolher algo diferente. E no próximo capítulo é isso que vamos fazer, construir um novo caminho, onde você deixa de apenas sobreviver e começa a viver de forma autêntica, livre e consciente. Agora que você começou a identificar as raízes do seu medo, pode finalmente entender. Ele não é um inimigo. Ele é uma parte sua que foi ferida, ignorada, silenciada e que só queria ser ouvida. O início da liberdade começa quando você para de lutar contra essa parte de você e começa a acolhê-la. Em vez de se punir por não avançar, você se pergunta: o que essa parte de mim precisa agora? Talvez ela precise de segurança, talvez de carinho, talvez apenas de tempo. Não importa. O que importa é que você está olhando para ela com os olhos de um adulto consciente, não mais com os olhos assustados da criança que viveu tudo aquilo. Essa mudança de olhar é o primeiro passo, porque o medo não desaparece com força bruta. Ele se dissolve na presença, no cuidado, no afeto que você não recebeu lá atrás, mas pode se dar agora. Práticas como a respiração consciente, a terapia somática, o journaling emocional ou até simples pausas de silêncio são formas reais de começar esse processo. E não se trata de virar outra pessoa da noite para o dia. É sobre construir uma nova relação com quem você já é, só que sem as amarras invisíveis do passado. A liberdade verdadeira não está em não sentir medo. Está em reconhecer quando ele aparece e ainda assim seguir, com mais gentileza, com mais respeito pelo seu tempo e com menos vergonha de existir do jeito que você é, porque no fundo você não precisa ser perfeito para merecer uma vida leve. Você só precisa ser verdadeiro. E essa verdade, por mais assustadora que pareça, tem um poder.
Ela te devolve o controle da sua própria história. A criança que um dia foi silenciada, hoje tem a chance de ser ouvida. E o adulto que você é agora tem a oportunidade de reescrever tudo. No próximo e último capítulo, vamos juntar todas essas peças e responder à pergunta que talvez tenha trazido você até aqui. Como viver sem ser comandado pelo medo e com coragem de ser inteiro? Chegamos até aqui juntos. E talvez nesse ponto você esteja sentindo algo que não sabe muito bem nomear. Um nó na garganta, um alívio estranho, uma mistura de dor e esperança. Isso é sinal de que alguma coisa dentro de você foi tocada. E não precisa entender tudo agora, nem mudar tudo de uma vez. Porque viver com coragem não é sobre fazer grandes saltos. É sobre dar passos pequenos, mas consistentes, na direção da sua verdade. A verdade de que o medo não é um defeito, ele é parte do caminho. A verdade de que a sua história, com todas as feridas, erros e silêncios, não te diminui. Ela te dá profundidade. E quando você para de fugir dela, você começa a ganhar poder. O poder de escolher diferente, de se tratar com mais leveza, de dizer sim para o que te move e não para o que te aprisiona. A coragem de ser inteiro começa quando você entende que não precisa mais provar nada para ninguém. Nem para sua família, nem para o mundo, nem para o seu eu do passado. Você já é suficiente agora. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com cicatrizes. Essa é a beleza da reconstrução. Ela não apaga as rachaduras, ela as transforma em arte. E cada vez que você age apesar do medo, uma parte sua se fortalece. A criança que foi rejeitada, hoje pode ser acolhida. O adulto que se calou, hoje pode se expressar. E tudo começa no instante em que você escolhe parar de sobreviver e começa, de fato, a viver. Esse vídeo não foi feito para te consertar. Ele foi feito para te lembrar. Você nunca esteve quebrado. Você só estava tentando se proteger. E agora, finalmente, está livre para ser quem você sempre foi.